Olá, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Zaguri e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Eu vou começar o programa falando só um pequeno tópico para você anotar aí, porque eu acho que ele é bem interessante, todo mundo quer saber. Que é a palestra que a doutora Érica vai fazer e que é imperdível. Vai ser feita aqui no SEC São Paulo e o tema é como lidar com a doença do outro. Aí você vai falar lidar com a doença do outro? É verdade. Você vai entender muita coisa com relação ao nosso relacionamento e as dificuldades que acontecem na nossa vida por conta de você, por exemplo, ter uma pessoa na tua casa que tem algum tipo de dificuldade. Então você já deve ter anotado e eu vou falar um pouquinho sobre um assunto bacana, porque deixa eu explicar para você. Eu tenho acompanhado o grupo Amigos do SEC no Facebook, que você vai poder entrar lá e se divertir. É uma turma muito bacana, é relacionamento que eu acredito, pessoalmente eu acredito que ninguém evolui sem relacionamento. Você pode aprender muita coisa, mas evoluir, você tem que se relacionar, né? Isso acho que é fundamental para nós. E eu vejo o pessoal, muita gente ali conversando, e esse Facebook é maravilhoso porque a coisa vai rolando o tempo todo e às vezes não dá tempo de você responder uma coisa, já entraram assim centenas de outras ideias e as pessoas dão opiniões, é bacana. Mas o que eu notei é que houve uma conversa assim sobre estado vibracional. Eu fiquei observando aquilo, até acompanhei um pouco, né? E gostaria de falar sobre isso agora para a gente entender melhor, do meu ponto de vista, obviamente. Eu sempre digo do meu ponto de vista, porque senão, não, ele falou que é isso e isso é verdade. Não, cada um de nós é uma experiência, é alguém que está fazendo um percurso, cada dia a gente vai acrescentando um pouquinho mais, né? Esse acrescentar nunca é integral, né? Você aprende um pouquinho, não fica achando que você já sabe tudo não, porque não sabe, né? Gente, eu sempre estou falando e vou repetir mais uma vez, o espaço para o erro é muito maior do que o espaço para o acerto. É só você reparar que nós estamos aqui nesse planeta, encravados aqui na Terra, né? Num corpo físico que os sentidos, a maior parte dele também estão encravadas no veículo físico, e de repente você olha para o céu e quer dizer que você sabe tudo. Não sabemos mesmo, né? É muito trabalho, eu penso que é um caminho a ser feito. Daí, o estado vibracional, como é que eu vejo, né? Eu até ouvi um comentário que eu não me recordo se foi no Facebook ou se foi fora dele de alguém, mas a pessoa disse o seguinte: o que o estado vibracional pode causar de efeito nos chakras? E quando eu vi essa coisa, eu falei, nossa, acho que talvez eu precisasse inverter isso, né? Porque o estado vibracional não é uma coisa que você cria para que os chakras atendam a ele ou reajam a ele. O estado vibracional, ele é a reverberação das energias circulantes nos chakras. É o meu ponto de vista, pelo menos até esse momento, né? E então, se os seus chakras começam a acelerar, né, eles produzem um estado em que você chega no limite de frequência de cada chakra, e aí você vai até ouvir um zumbido, uma vibração no corpo, depende do teu nível de crescimento, do teu chakra de consciência, né? Cada um de nós tem um nível de consciência, então isso vai influenciar também da tua capacidade, de quanto você está se investindo nesse momento como alguém que quer produzir um estado de vibração, né? Que é a aceleração dos chakras, a reverberação deles, num ponto em que você vai sentir um bem-estar muito grande. Então, isso é só para fazer uma colocação primeira, para eu poder dizer, né, o que eu penso sobre isso. Então, se você pensar que o nosso estado de vibração, de aceleração dos chakras, ele produz
uma certa estabilidade, porque você está trabalhando com todos os chakras, você não está trabalhando só com um. Vai falar, mas dá para trabalhar só com um? Olha, em muitas situações, você vai acelerar e reverberar muito mais um chakra do que outro, né? A gente precisa aprender a enxergar isso, né? Por exemplo, quando você está numa relação física, se você tem um orgasmo, você consegue reverberar, aliás, mais ou menos reverberar, né? Porque um orgasmo é uma coisa que a maioria de nós nem conhece, né? A gente conhece uma ejaculação, alguma coisa assim, mas um orgasmo é uma situação de total atividade daquele chakra que, em consequência, faz os outros chakras reverberarem também. Mas olha só, e você vai falar, mas isso é um estado vibracional? Pode sim, pode ser um estado vibracional. Imagina que você consegue ter uma situação dessas com o máximo de desapego, o máximo de entrega. Dos dois lados isso tem que acontecer, né? Porque senão um para o outro. Se uma pessoa tiver dificuldades emocionais, ela para o companheiro, por mais que ela goste, por mais que ela, né, ela tenha um sentimento por ele, ou uma emoção por ele, né, que é o mais comum, ela pode parar. Então, mas vamos supor que você está numa relação com alguém que você tem uma relação muito sincera, é uma relação dirigida um para o outro, tá? Para a gente não começar a inventar aquela história de que vamos fazer um casamento mais avançado, um casamento aberto, aí você pode incluir quem você quiser na relação, e quer dizer, a troca de energia com gente que você às vezes nem conhece. Isso não é uma boa ideia, do meu ponto de vista, porque você tem que estar com alguém que de verdade você conhece, alguém que está querendo crescer, alguém que está fazendo um caminho de melhora no dia a dia. Isso é um trabalhão danado. Mas se você conseguiu tudo isso, e nesse momento você vai ter um contato físico em que você vai conseguir ter um orgasmo. O que acontece? Vai acontecer que o teu chakra básico ele vai ao máximo de aceleração juntamente com o da outra pessoa, porque vocês estão abertos um para o outro, eles contaminam todos os outros chakras e você vai chegar até o chakra coronário e todos os chakras abaixo do chakra básico. Significa que o teu corpo inteiro vai vibrar, você pode até perder a consciência ou realizar uma projeção astral ou uma projeção em corpo mental. Então veja como uma coisa é uma dimensão muito maior. A tua aura vai ela aumenta muito nessa situação, não vão acontecer assédios espirituais, porque aí você está trabalhando com uma frequência de total liberação, uma frequência que se vai até o chakra coronário, a coisa muda. Os assédios não conseguem fazer a sintonia, eles caem fora. O quarto fica limpíssimo. Agora, o que não se pode fazer, né, para querer, até é auto-engano, né? Eu estou falando de um estado de vibração, um estado vibracional, através de uma relação física. Você pode produzir ele sozinho, mas pensa no seguinte, não vamos inventar aquelas histórias, né? Não tenho nada contra isso, tá? Estou falando de mim, né? De que de repente você precisa de filmes, né, eróticos e situações eróticas para poder ter uma relação com a outra pessoa. Seria bom você dar uma olhada em você, porque tem alguma coisa aí que não está muito bem em termos emocionais. Quando a gente está bem equilibrado emocionalmente, o maior estímulo que a gente precisa para qualquer coisa somos nós mesmos. Ninguém precisa de nenhum tipo de perfumaria, nenhum tipo de penduricário, nada para fazer qualquer coisa, né? Você por si mesmo já é a nascente das tuas energias, já é a força motivadora. Pode ter certeza. Se você achar que não é, não tem problema. Você manda e-mail para a gente aí que com o maior prazer a gente responde. Aliás, o e-mail que você tem que mandar, ou a tua pergunta, ou o teu questionamento, é para o foradocorpo.com, tá? Que é o nosso blog onde eu respondo em vídeo, né, para as pessoas que fazem e questionam essas coisas. Mas isso aqui é uma coisa que eu estou falando, que eu acho que é bem importante, né, porque o estado de vibração ele pode produzir uma situação energética no ambiente da melhor qualidade, né? Então, se você puder estar sentado tranquilamente, produzindo um estado de vibração, você vai estar fazendo um bem danado para você e para tudo aquilo que tiver no ambiente, né? Isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? Precisa aprender a fazer isso, né? Então, para fazer esse tipo de coisa,
é uma boa ideia você assistir cursos, palestras, né? Aprender. Eu tenho muitos vídeos, inclusive, sobre projeção astral, sobre as energias conscienciais e imanentes. Tudo isso aí você vai aprendendo sobre os chakras, né? Isso é bacana. Isso poxa, agora eu já estou entendendo porque que eu sinto algumas coisas no corpo. E o nosso crescimento, ele não pode, a gente não pode imaginar assim, vou ler um livro e amanhã já sou diferente. Não, você vai ler um livro e você acrescentou alguma coisa. Ser diferente é uma decisão sua, é uma questão de você colocar em prática você. Né? Não é você dizer, não, já li. Aliás, uma vez eu vi uma pessoa dizer o seguinte, ela disse, já li, era um livro do Krishnamurti, né? É uma coleção do Krishnamurti, e a pessoa pegou e falou assim, eu não tenho mais nenhum problema, eu li toda essa coleção. Então, para quem não conhece, o Jiddu Krishnamurti era um filósofo, né? um hindu, que ele não escreveu nada, se eu não me engano, acho que ele só fez algumas anotações de diário, mas ele foi fazendo palestras e tudo mais, e as pessoas foram acompanhando, né, o trabalho dele, e existe hoje uma fundação Krishnamurti, onde tentam utilizar aquilo que ele trouxe de conhecimento, né. Mas eu ouvi isso, de que a pessoa não tinha mais nenhum problema, porque tinha lido um livro. Eu acredito que a gente tem que fazer um percurso, né? E esse percurso não é simples, é uma questão de esforço. Você vai ter que trabalhar, né? Eu também acho que não é só trabalhar um dia, né? Você trabalha um dia e fala, já trabalhei demais. É a continuidade da tua vida que você vai ter que fazer esse esforço, né? Então, aí você tem que ver se você está querendo se investir na sua mudança ou não, né? Mas essa coisa do estado vibracional, agora eu lembrei aqui que eu achei bacana, né? Algumas pessoas até colocaram no Facebook, né? Que seria mais ou menos assim, que você sabendo praticar o estado vibracional, a projeção astral aconteceria naturalmente. Quer dizer, as pessoas colocaram como se fosse uma solução para a projeção astral. Olha, eu tenho que colocar isso porque eu achei bacana, o pessoal está debatendo e aí você tem a possibilidade também de colocar a sua opinião, né? Pode ser que todos eles estejam certos e eu esteja errado. Então, já coloco isso para que não, né, ninguém fale, não, você está achando que você está certo? Não estou, não. O que eu vou colocar é o resultado do meu trabalho, né? Eu faço projeções astrais, já vai para 50 e poucos anos, aí eu tô vovô de fazer projeção astral, isso é meio sério, né? Mas é só subtrair, né? Tirar 62 de 7, ver quanto sobra, e aí pronto, você vai falar, nossa, mas ele está velhinho. Não vem com essa que eu estou velhinho não, que eu ainda estou trabalhando bem, hein? O pessoal do SEC me conhece. E olha só, bom, acontece que você conseguir fazer um estado vibracional não te habilita a fazer uma projeção astral. Eu acho que habilita muito mais uma projeção astral você conseguir um relaxamento absoluto, que não é fácil. É mais fácil você conseguir um estado vibracional do que um relaxamento absoluto. Você vai falar, não, mas relaxamento eu sei. Olha, nós, de verdade, depende do lugar que a gente mora, nós não conseguimos ficar sem o ruído que a gente incorporou durante a semana inteira. Não dá para você... imagina, você mora em São Paulo, estou dando um exemplo de São Paulo. Se você pegar um medidor de decibéis aqui, é por volta de 70, 80 decibéis o tempo todo, ou mais, não é verdade? É como se você tivesse a uma certa distância de uma turbina de avião, é um negócio que não para, e nós não ouvimos mais direito, né? Você vai ficando surdo e não percebe. O teu próprio inconsciente fala assim, vamos diminuir o ruído aqui, e ele vai te tirando a audição por conta própria, para que você não tenha mais sofrimento. Agora, chega de noite, você deita e você acha que o ruído terminou? Claro que não, né? Você precisa de um tempo. Isso é uma coisa bem interessante com relação à nossa mente. Se você souber que muitas coisas que a gente aprende, elas são resultado da captação inconsciente
desse tipo de aprendizado, do ambiente, por exemplo, você vai falar, nossa, isso é estranho. Mais ou menos. Tem uma pesquisa que eu li que era mais ou menos assim, só para você ter uma ideia. A pessoa, ela ficou cega, né? Ficou cega, só isso. E aí, colocava uma outra pessoa na frente dela e tinham que falar para ela, ela tinha que falar se a pessoa era legal ou não, né? Qual que era a percepção que ela tinha. E a pessoa cega, ela dizia exatamente pelo tipo de impressão que aquele rosto causaria nela se ela enxergasse, se a pessoa era agradável ou não para ela. É uma percepção que vai além da visão, né? Só que o nosso inconsciente está envolvido nessa história, né? Isso, com certeza. Tem pessoas que vão saber digitar um número ou um código só pela mente, pelo inconsciente. Eu conheço pessoas que fazem isso, que a pessoa, se você der o celular, ela põe o código. Se você perguntar o código, ela fala, dá o celular que eu preciso digitar. É o inconsciente que vai fazer o trabalho, né? Então, para a gente entender que, de verdade, isso é um percurso nosso, né? Não uma coisa boba. Para conseguir fazer um relaxamento, nós vamos ter que treinar. Tem que soltar o teu corpo que nem um saco de batatas. Então, vai lá, vai aprender a respirar, vai sair dos teus conflitos internos que ficam ali, naquele bate-papo, diálogo que a gente tem. Todo mundo tem o seu diálogo interno, né? E aí você fica... Quando você deita, você fala, agora eu vou relaxar. E aí começa um bate-boca lá dentro de você, que você fala, poxa, eu não consigo me concentrar. Claro que você não consegue. Você conversando com você mesmo o tempo todo, como você vai conseguir relaxar? Não tem condições. Por isso que eu considero que a gente, o estado vibracional, ele é extremamente importante, não tenho a menor dúvida. Porque é você reverberar, acelerar as suas energias para fazer o teu corpo astral sair dessas energias densas que são do corpo físico. Mas, se o teu corpo físico não estiver relaxado, você vai ter muito mais dificuldade. Então, é um conjunto de fatores que a gente tem que aprender, né? É isso que eu falo nos meus cursos de projeção astral. A gente vai lá, vamos lá, gente, vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente enxergar o que nós somos, senão a gente não se enxerga. Pensa que é só deitar na cama, né, dar 2 respiradinhas e falar, pronto, agora vai. Não, se você tiver conhecimento suficiente e treino, você não precisa nem deitar na cama nem nada, você se desloca com a maior facilidade, até sentado. Você fecha os olhos e você consegue sair do corpo. É uma questão de treino, é uma questão de você realmente estar voltado para isso. Você vai falar, puxa, eu também quero fazer assim. Então, só que isso não é um kit projeção astral, né? Que você chega e fala assim, Moisés, eu quero comprar o kit projeção astral. Eu te vendo, você chega em casa, abre o kit e você já vai fazer projeções astrais. Isso é um processo individual, um processo de cada um de nós. O estado vibracional é uma coisa que tem que ser estudada. Não é para a gente falar, já sei fazer. Não, você vai estudar. Você tem que dedicar um tempo todo dia para isso, para que você realmente sinta em você esse estado de vibração e não tenha dúvidas dele. Porque a maioria das pessoas faz a circulação das energias, mas ela nunca tem certeza. É como fazer a imposição de mãos. Você faz a imposição de mãos e fala assim, eu não estou sentindo nada. Pratica a imposição de mãos que você vai começar a sentir sim, né? Então, isso é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar, né? Agora, olha só que interessante, né? A nossa situação energética, o nosso nível de consciência, ele influi bastante para que você consiga um estado vibracional. Entendeu? Você não pode estar, por exemplo, lacrado no chakra básico, cheio de condicionamentos, travas, ideias ali que estão paradas e de repente você fala, agora eu vou fazer um estado vibracional porque eu li num livro. Com certeza, você vai sentir que as energias não andam. Elas não andam porque o teu bloqueio emocional é alto. Isso é uma realidade. Aí se você fala, não acredito em você, você tem todo o direito de não acreditar, eu fico feliz que você não acredite em mim, porque se alguém fala alguma coisa e todo mundo acredita, esse mundo não estaria bem mesmo. Nós temos que falar, não, eu vou checar, faça o favor. E se você checar e conseguir constatar que realmente é diferente, eu quero saber também.
porque a questão não sou eu, não. A questão é o que a gente vai acrescentar como ser humano para todos nós, né? Essa é a nossa realidade. Então, olha só, vamos lá que eu preciso dizer para você que nós temos o curso de projeção astral esse domingo. Você vai participar presencialmente ou ao vivo pela internet. Eu vou estar falando, você também vai estar me vendo. Então, você vai falar, mas para que eu preciso fazer um curso de projeção astral? Quando alguém me faz uma pergunta dessa, eu sinto vontade de dizer assim, então não faz, né? Por que eu preciso aprender música? Por quê? Então não aprende, né? Por que eu preciso ser melhor? Então não seja. É uma questão tudo de evolução, de crescimento. A gente aprender as coisas nos leva a ter um universo simbólico maior, muito maior, e poder ser muito mais feliz. Quando você tem mais conhecimento, você tem muito mais condições de explicar o mundo para você mesmo. E aí você caminha para a tua autossuficiência. Você não vai precisar de referenciais externos. Você vai ser o teu próprio referencial, que eu acho que isso é fundamental. Então tudo que você fizer vai ser feito sem o teu ego te molestando, né? Porque o nosso ego é o nosso sistema defensivo. E eu penso dessa forma. Curso de projeção astral, você pode fazer, e já pode até anotar o telefone 5904-2116, né, ou o nosso site www.centrodeestudos.org, para você fazer a sua inscrição já agora, né, e participar. Então, domingo, a gente vai estar lá reunido aqui na Rádio Mundial, você vai gostar, venha que você vai gostar. Onde vão ser 4 domingos e você vai poder fazer as perguntas que você quiser, porque o curso de projeção astral inclui tudo: reencarnação, aura, chakras, assédio espiritual, amparador espiritual. Pense em qualquer coisa sobre espiritualidade que a gente vai conversar sobre isso para que você possa realmente fazer um trabalho com você de qualidade. Tá ok? 5904-2116. E se você quiser me encontrar no YouTube, é só você escrever Moisés Ezagui. E aí pronto, você vai me ver lá, eu vou estar falando, você escolhe os assuntos, nós temos mini cursos, tem tudo para que você possa crescer, né, e se tornar cada dia uma pessoa melhor que no dia anterior, tá certo? www.centrodeestudos.org 5904-2116 para a gente se encontrar, tá ok? O blog foradocorpo.com, não esqueça, e o Amigos do SEC no Facebook, entra lá, Amigos do SEC, você vai se divertir com a turma, que é muito bacana, tá legal? Entra no nosso site, eu vou ficar muito feliz de encontrar você. E eu acho que o nosso tempo já está terminado, ainda tem 1 minuto, então eu tenho 1 minuto, eu vou dizer para você o seguinte: nós temos um trabalho de imposição de mãos e você pode se beneficiar desse trabalho. Né? Hoje, quinta-feira, é um dia que o pessoal está lá no SEC fazendo imposição de mãos. Se você tem alguma dificuldade, quer resolver alguma questão física ou emocional, vai até lá. Você chega lá, recebe, é um trabalho feito graciosamente para que a gente possa de verdade exercer a espiritualidade, e você vai lá e compõe toda essa turma maravilhosa que trabalha para as coisas que são boas e que valem a pena. Tá ok? Então, a gente vai se encontrar na próxima semana, né? E não se esqueça, nós estaremos no curso de projeção astral 5904-2116. Até lá!